Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E a gente começa esta edição com a entrevista do diretor nacional do Sindicato dos Aeroportuários, que falou sobre a ameaça de concessões dos aeroportos e sobre a campanha salarial da categoria. Primeiramente, dizer que esse governo, não reconhecemos esse governo, é um governo interino, como você bem lembrou, é um governo até então ilegítimo para tomar essas decisões de tão profundidade para a nação brasileira. O que a gente tem é o seguinte: esse governo ilegal, ele propõe mais uma vez as concessões de mais 4 aeroportos, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, né? Numa clara demonstração de que quer mais uma vez sucatear o Estado brasileiro. O Sindicato Nacional dos Aeroportuários é contra, né? E apresenta umas propostas. Entendemos que o aeroporto é instrumento de desenvolvimento, precisa que o governo federal tenha um olhar diferenciado sobre o aeroporto, até por questões de segurança nacional e de desenvolvimento local. O aeroporto é uma fonte de desenvolvimento, e inclusive preservação da qualidade e do emprego do servidor, do empregado público, é o caso da Infraero. Então a gente é contra, o sindicato vem propondo ao governo algumas saídas para que não conceda esses aeroportos. Temos aí as concessões anteriores, que agora está tendo uma dificuldade tremenda de fechar o acordo. Por exemplo, a Gru Aeroporto, que ofereceu valores muito acima de mercado na concessão e está com dificuldade até de honrar os compromissos junto ao governo federal. Inclusive, o sindicato tem estudos que a gente vai encaminhar ao Ministério Público Federal para que investigue, porque a empresa alega, a Gru Aeroporto, alega que não vai poder pagar a ortoga por questões de financeira, questões econômicas. Não é isso que diz o contrato. Ela assumiu, ela tem que pagar e justificar esse pagamento. Então está uma tremenda confusão, estamos na database, nossa database é 1º de maio, os trabalhadores estão aguardando dessas concessionárias, estão aguardando aí uma proposta digna, né, digna aos trabalhadores, e o sindicato só vai encaminhar se tiver realmente segurança e a certeza que é uma proposta que atende os anseios dos trabalhadores. No final é uma tremenda confusão, esse governo, como eu disse, interino, ilegítimo e até certo ponto ilegal, não vem tendo um olhar criterioso, um olhar cuidadoso com a empresa pública Infraero, com o encaminhamento dos rumos da aviação aérea a nível mundial. Então a gente fica muito preocupado com esse tipo de encaminhamento. Então é lamentável que o governo insista ainda em conceder aeroportos que vai desmantelar uma empresa pública tão sólida como era a Infraero. Então o que a gente vê é que precisa mais de investimento, um olhar mais cuidadoso, esperar que esse governo aí, ou o retorno da presidente legítima volte para tentar acertar essas confusões, esses descaminhos que o governo está encaminhando aí. Como é que está a situação dos aeroportos e dos aeroportuários que estão em aeroportos já entregues às concessões? Como eu disse, a gente está em database, né, das concessionárias, 1º de maio, estamos em database, é difícil, tá? Essas empresas concessionárias têm um tratamento muito vampiresco em cima dos trabalhadores, né? Elas usam trabalhadores, sugam o que tem que sugar, e a proposta é ganhar em cima do trabalhador, em cima do mau salário, das más condições de trabalho, mas o sindicato está em cima e cobrando, e vamos assim acionar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, para que tome algumas posições, porque o que a gente vê é que a empresa ela tem um cunho de lucro, e despreza o lado profissional, o lado de segurança dos aeroportos, né? O número de acidentes nos aeroportos aumentou muito com a falta de uma empresa séria, a falta da fiscalização da ANAC, que teria como obrigação legal fiscalizar, e ela não vem atendendo a contento. Então, a situação do trabalhador nas concessionárias é muito complicado porque eles só querem sugar, né? Só querem sugar, tirar o máximo que puder do trabalhador e de retorno nenhum. Por isso é tão importante que seja uma empresa pública, tipo a Infraero, para que possa consolidar essa qualidade de vida e o retorno desse trabalho para a sociedade e quem usa o aeroporto, né? Samuel, e em relação à campanha salarial dos trabalhadores da Infraero?
Também é 1º de maio, né? Temos database 1º de maio. A empresa não ofereceu ainda um percentual de reajuste. O sindicato defende ganho real. Entregamos no mês de abril, bem antecipadamente, a proposta dos trabalhadores. A empresa ficou de analisar. Houve mudança de presidente, da diretoria lá, e por isso que causou um prejuízo de continuidade. Mas agora, dia 6, quarta-feira, agora, 6 de junho, quarta-feira, vamos ter outra rodada de negociação. Esperamos que a empresa reconheça, né, que o trabalhador da Infraero, empresa administradora de aeroportos, é de suma importância para o desenvolvimento da aviação, de suma importância para o desenvolvimento do país. Então a gente espera que ela dê uma proposta que atenda os trabalhadores com ganho real, reponha a inflação e que a gente tenha um ganho real. Está difícil por conta dessa turbulência, dessa insegurança, mas o sindicato está firme e a gente aguarda que o novo presidente, tivemos a troca de presidente agora, acho que está com 2 meses, e vamos ver o que ele apresenta para a gente. A gente sempre coloca o pessoal em alerta, porque independente de ser uma empresa pública ou concessionária, é patrão, e patrão sempre quer tirar do trabalhador, explorar o trabalhador. Mas o sindicato está firme aí e a gente conclama os trabalhadores aeroportuários a nível nacional para que fique atento. Quarta-feira, agora dia 6, a gente vai ter uma proposta, espero que seja final e seja uma boa proposta para os trabalhadores e a gente leve em assembleia e vê o que os trabalhadores decidem em assembleia, o que a empresa for apresentar. Eletricitários em todo o país realizaram uma paralisação de 72 horas. A nossa equipe esteve em uma das assembleias que aconteceu no prédio sede da Eletrobras. Eletricitários de todo o país cruzaram os braços por 72 horas. O protesto é pela demora da Eletrobras em abrir uma mesa de negociação. Os eletricitários estão em campanha salarial. Nesta quarta-feira, o Sindicato dos Urbanitários realizou uma assembleia informativa para avaliar a greve. A partir da próxima segunda-feira, eletricitários de todo o país irão iniciar uma greve por tempo indeterminado. Além da pauta econômica, os eletricitários protestam contra a ameaça de privatização da empresa. A Secretaria de Comunicação da CUT Brasil realizou na última semana em São Paulo o 9º Encontro Nacional de Comunicação. O evento discutiu o papel social das mídias comunitárias e alternativas. O encontro reuniu jornalistas, assessores e secretários de comunicação da Central Única dos Trabalhadores de todo o país. Foram 3 dias de debate sobre a importância de combater a concentração da mídia, medida fundamental para consolidar a democracia, ameaçada pelo processo do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, considerado um golpe pelos trabalhadores. E para falar sobre o evento que a gente acabou de assistir, nós entrevistamos o presidente da TV Com Maceió, Luiz Gomes, que também é diretor de comunicação da CUT Alagoas e que participou do evento. O tema do encontro foi comunicação em tempo de golpe. Qual a avaliação que os comunicadores fazem desse momento? Olha, o encontro de comunicação que a CUT realizou de 28 a 30 de junho em São Paulo tinha como objetivo, como você falou, discutir a comunicação em tempo de golpe. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no Brasil. O governo golpista de Michel Temer tem atacado as liberdades, tem atacado os direitos e isso coloca novos desafios para a classe trabalhadora. Então, o objetivo desse encontro, então, era discutir esses novos desafios, esses novos paradigmas, né? Quais os desafios que foram apontados pelos comunicadores nesse contexto? A primeira questão que foi levantada é que é necessário a gente potencializar o que a gente produz. Então, existe uma produção já em grande quantidade, feito não só pela CUT, os sindicatos, mas também por blogueiros independentes, sites progressistas, jornalistas comprometidos com a democracia da mídia, e que tudo isso, para ser potencializado, tem que ser trabalhado em rede. Então, essa é a grande questão, o desafio de como nós vamos trabalhar em rede, socializando a produção que é feita individualmente, transformando essa produção de cada um
num elemento coletivo e, em particular, que iniciativas a gente poderia adotar no sentido de potencializar a difusão desses conteúdos. Então, nós tomamos iniciativas muito importantes, como a da criação de um programa de rádio diário, que vai ser uma espécie de rádio da legalidade, da defesa da democracia, onde esse programa deve ser vinculado nacionalmente pelas CUT estaduais, pelos sindicatos, por rádios comunitárias, entre outras ferramentas. Luiz, hoje a internet também é um meio de divulgação, principalmente dessa mídia alternativa. Vocês discutiram também sobre a comunicação nesse espaço da internet? Sim, a gente entende que essa batalha das redes sociais tem sido uma batalha muito favorável a nós, aos movimentos sociais, em função de termos uma militância aguerrida, uma militância que tem travado também essa guerra nos espaços virtuais. Entretanto, existem os elementos tradicionais, como a televisão e o rádio, que a gente precisa também ocupar esse espaço. Então, nessa perspectiva de trabalho em rede, não só tiramos a iniciativa de um programa de rádio, que vai ser uma espécie de programa da legalidade, mas também vamos fortalecer a TVT, a TV dos Trabalhadores, com o objetivo de ter mais na frente, em cada estado, uma espécie de estação local, uma espécie de apoio local em cada estado da TVT. Né? Então, a Secretaria de Comunicação da CUT, os sindicatos que já têm uma produção, vão buscar cada vez mais, quando nasce, estreitar-se nessa relação de rede. Então, o nosso objetivo no campo do rádio, ter um programa nacional e, do ponto de vista da televisão, a gente potencializar em cada estado ter uma rede de correspondente para a TVT. E, ao mesmo tempo, também foi colocada a ideia de um portal que agregue toda essa produção independente, porque a gente entende que quanto mais a gente denunciar o golpe no Brasil e no mundo, mais a gente vai poder combater e neutralizar essa ofensiva dos golpistas. Um dos pontos de debate, tanto para rádios comunitárias como TVs comunitárias, é a questão da sustentabilidade. Esse tema também foi trabalhado nesse encontro? Essa é uma grande discussão, e a gente tem visto que o governo anterior, tanto do governo do Lula como da Dilma, buscou diversificar ao máximo a verba publicitária para outros veículos, sites progressistas, rádio comunitária, etc. e tal. Entretanto, o governo Temer busca centralizar tudo nos grandes meios de comunicação, inclusive até atacando a empresa, a EBC, né? A empresa brasileira de comunicação. Então, a EBC está na mira do Temer, né? Não só no sentido de ter destituído o diretor-presidente que foi eleito pelo Conselho, que, graças a uma ação do Supremo, o presidente eleito foi reconduzido, mas no sentido de esvaziar a EBC, né? De esvaziar essa experiência de comunicação pública, porque a EBC não pode ser a TV do governo, a EBC tem que ser a televisão pública. E essa experiência muito pequena, muito incipiente, tem que ser defendida, né? Então, nós defendemos a pluralidade. Quanto mais meios de comunicação, quanto mais o sindicato, quanto mais os movimentos sociais, quanto mais a sociedade e aí os diferentes atores tiverem os seus meios de comunicação, mais vai ser livre. O que nós não podemos aceitar é esse modelo concentrador, onde algumas famílias concentram toda a mídia no Brasil. Luiz, esse encontro ele traz desdobramentos para a TV Com aqui em Maceió? Olha, tanto a Secretaria de Comunicação da CUT Alagoas como a TV Com, o nosso objetivo é estreitar essas parcerias. Então, de imediato, nós discutimos lá a necessidade de algumas ações que a Secretaria Nacional de Comunicação da CUT poderia tomar para ajudar as secretarias estaduais da CUT e, ao mesmo tempo, como é que nós vamos estar nessa política local, estreitando as relações tanto com as TVs comunitárias e as rádios comunitárias. Um desdobramento já certo é que nós vamos realizar, o quanto antes, um encontro estadual de comunicação, que a CUT vai estar realizando, com os setores progressistas que atuam no combate e defesa da democracia e contra o golpe. Então, você espera criar também essa rede aqui em Alagoas de comunicadores? A ideia nossa é repetir no âmbito dos estados esse estreitamento de relações entre os vários atores que estão resistindo hoje contra o golpe em defesa da democracia. E esta semana acontece em Maceió a plenária estadual da CUT. Nós entrevistamos o diretor de finanças da CUT Alagoas, Luciano Santos,
que falou sobre os temas que serão abordados no evento, entre eles a preparação para a greve geral. Essa semana a CUT vai estar realizando a sua plenária para discutir a conjuntura nacional e a conjuntura local. Estamos convocando os 153 entidades filiadas justamente para estar discutindo e a organização da categoria em torno dessa conjuntura, que é uma pauta imposta pelo governo, por nós consideramos o governo golpista, que não está reconhecendo e nem debatendo com a sociedade, muito menos com as entidades representativas. Então, a CUT, a plenária nasce com esse objetivo, de organizar a classe trabalhadora nas suas bases em torno de uma greve geral que barre para combater essa ofensiva desse governo golpista e dos empresários. Em relação ao Estado de Alagoas, vocês também irão debater pautas específicas aqui de Alagoas? A conjuntura estadual ela é bastante complicada, porque é governado pelo governo do PMDB, governo este que no final de 2015 lança o programa A Ponte para o Futuro, que para nós é a ponte para o retrocesso, onde foi um projeto sem discussão nenhuma com a sociedade, através de um evento com vários empresários, com o setor patronal e com o sistema financeiro. Eles reeditam um programa que já foi tentado na Europa, que devastou a Grécia, inclusive, com esse pilar desse programa. Na prática, é uma cópia fiel de que foi implantado na Europa, que não deu certo. E aí trouxeram aqui para o Brasil e se está impondo à categoria dos servidores estaduais um verdadeiro retrocesso, inclusive com reajuste zero, com demissão e com possibilidade de demissão, inclusive de servidores concursados, que é o caso aí da CARP e de outros setores, do Lifal. Mas é um processo, sim, de organização. O objetivo principal nosso é esse, organizar não só os sindicatos, como toda uma base em torno dessa conjuntura, porque a gente precisa se mobilizar e conclamar a sociedade toda para um verdadeiro ataque que está sendo imposto. É bom a gente sempre estar frisando, imposto a toda a sociedade. O programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser continuar acompanhando as nossas reportagens, pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com/tvcommaceió. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceió@gmail.com. Acompanhe também o programa Eu Quero Ver através do nosso site, tvcommaceió.tv.br. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.